No ar, mais um campeão de audiência. Hoje, neste horário, programa liberado para maiores de 14 anos. Censura 22 horas. Olá, ouvintes! Bem-vindos ao RN na Ditadura, Vozes e Memórias. Eu sou a Helena Mendes e hoje vamos falar sobre um tema sensível, mas essencial para entendermos o Brasil atual, a ditadura militar. Recentemente, o filme Ainda Estou Aqui, que retrata as memórias de Eunice Paiva e Rubens Paiva, pessoas que viveram a repressão e os traumas desse período, teve um enorme sucesso e reacendeu um debate importante sobre a memória histórica. O que nos leva a refletir, por que será que, quase 50 anos depois, o regime militar ainda ocupa o centro das discussões, tanto no cinema quanto na política? Neste bate-papo, vamos voltar ao passado e discutir como o Brasil lida com os legados dessa época. Para isso, vamos contar com a presença de Daniel Dantas, professor de jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e Jana Sá, jornalista e mestra em ciências sociais. Olá, pessoal, professor Daniel, Jana, sejam bem-vindos. Eu gostaria que vocês se apresentassem para o público e nos dissessem qual a relação de vocês com a ditadura militar de 64. Oi, Helena. Eu sou filho de um preso ou ex-preso político, na verdade, filho de um ex-lutador militante da luta armada na época da ditadura militar, que era Rubens Lemos, jornalista, militante político, fundador de partido, mas que a minha relação com a ditadura é que eu sou filho eu tenho essa marca geracional, sou filho de um ex-preso político, ex-torturado, e que grande parte da história que meu pai viveu deixou marcas indeléveis na minha vida, né? Assim como eu também acho que a história de Jana reproduz um pouco desse mesmo cenário. Olá, Helena, Daniel, a todos e todas que estão nos escutando nesse momento. Eu me chamo Jana Sá, sou jornalista, estou como presidenta do Comitê Estadual de Memória, Verdade e Justiça do Rio Grande do Norte. Integro um coletivo de filhos e netos por Memória, Verdade e Justiça, uma organização importante também que integra mais de 150 entidades, que é a Coalizão por Memória, Verdade, Justiça e Democracia e Reparação, que é a Coalizão. E também estou em alguns grupos organizados de familiares de mortos e desaparecidos políticos da ditadura civil-militar brasileira. Eu sou filha de duas vítimas da ditadura civil-militar brasileira, Fátima Sá e Glênio Sá. Meu pai, ele sobreviveu a 3 prisões na época da ditadura civil-militar brasileira. Ficou entre os sobreviventes da guerrilha do Araguaia, lutou pela anistia, pelas diretas, mas foi morto em 1990. E eu trago isso aqui, Helena, porque é importante as pessoas entenderem como o aparato repressor, que agiu na época da ditadura civil-militar brasileira, continuou e continua a agir até os dias atuais. A morte de Painho, ela se soma a várias outras mortes não contabilizadas que aconteceram pós-período de redemocratização, que no Brasil é marcado de 1985. E não sou eu, Helena, que estou dizendo isso a você. São documentos e depoimentos de militares dados à Comissão Nacional da Verdade, que falam sobre mortes que aconteceram pós-período de redemocratização, e entre essas mortes, aponta a morte do meu pai. Como jornalista, eu fiz um trabalho que foi um documentário, produzi um documentário, Não Foi Acidente, Mataram Meu Pai, né? O título já é o spoiler, porque jornalista gosta de entregar logo de cara, né? O que vai acontecer. E a gente faz justamente a contestação à versão oficial de que ele teria sido morto por um acidente, quando foi uma morte forjada. E a gente vai trazer vários elementos, entre eles documentos da Agência Brasileira de Inteligência,
do Serviço Nacional de Inteligência, que mostram que a perseguição e a vigilância a ele duraram até o ano da morte dele, e o depoimento desse ex-delegado do DOPS, o Cláudio Guerra, que fala sobre mortes que aconteceram pós-período de redemocratização. Então, você começou com uma reflexão muito importante, como é que o Brasil, depois de tantas décadas, né, 5 décadas depois, a gente ainda está falando aqui. Justamente pelo Brasil não ter colocado isso no centro da discussão política, nunca ter tratado seus passados autoritários. A gente está falando da ditadura civil-militar brasileira, mas a gente podia falar de todos os outros passados autoritários. O Brasil nunca fez esse tratamento. O Brasil nunca completou sua justiça de transição, nunca reformou as instituições para esse período de democracia. Então, as ditaduras, elas são como ciclos no Brasil. E se a gente for pegar recente, na verdade, né, esse não tratamento, esse não enfrentamento do passado autoritário, essa não realização da justiça de transição e a errônea interpretação que é dada hoje à Lei de Anistia de 1979, que não permite que a gente faça a punição necessária aos agentes de Estado que violaram direitos humanos, sequestraram, mataram, desapareceram, com os nossos amigos, com os nossos pais, com os nossos companheiros, com os nossos tios, com os nossos irmãos, faz com que esses passados eles se repitam, né? E aí, se a gente pegar recentemente, a gente tem o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff em 2016, a gente tem a própria eleição de um ditador, né, que é o Jair Bolsonaro, um defensor da ditadura, de ícones torturadores, da prática da tortura. Você tem, depois, ameaças veladas, né, assim, ao sistema de eleição, né, ao sistema judiciário. Você tem o 8 de janeiro e você tem agora a revelação da trama golpista envolvendo, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, tudo isso é explicado por a gente não ter tratado de tudo isso. Sim. Como familiares aqui, eu, o Daniel, mas a gente tem várias outras pessoas, vários outros potiguares que participaram desse período. Entre os mortos desaparecidos, nós temos no Brasil 434 nomes. Desses 434, nós temos 13 potiguares, né, mortos desaparecidos em circunstâncias pela ditadura civil-militar brasileira. Mas esse número pode ser maior, entende? Por essas mortes não contabilizadas, pelas histórias não contadas, não reveladas, por a gente não ter tido uma Comissão Nacional da Verdade, uma Comissão da Verdade com caráter permanente. A gente teve a Comissão Nacional da Verdade, com 2 anos, não tivemos aqui no Rio Grande do Norte, apenas no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e agora a gente está com um comitê justamente com esse desafio de trazer outras histórias para vocês contarem também aqui em outros podcasts, né? Que é muito importante que a gente conheça essas histórias como a gente está conhecendo a de Rubens Paves, de Eunice Paiva, a partir do filme Ainda Estou Aqui. Até porque as novas gerações, a nossa geração, um dia, a gente ainda é jovem, né? Mas um dia a nossa geração vai passar. E tem toda uma nova geração que não teve nenhuma marca direta do processo da ditadura e que vai terminar deixando de lado essas histórias como se elas não fossem reais. Aliás, isso é uma coisa que a gente vê acontecendo socialmente hoje. Pessoas que não vivenciaram, não experimentaram e não conheceram as histórias. Então é preciso que a gente recupere a memória também para não recalcar esse sentimento. Você estava falando sobre isso e eu pensando no recalque, né? Nessa coisa do você oculta e ele fica presente. E em algum momento isso vai voltar e vai explodir de tal forma que seja uma violência contra todo mundo, né? Como é, de fato, uma neurose social. Sim, e todos esses pontos que ambos trouxeram são muito relevantes até para trazer um gancho que eu queria abordar com vocês, que é como podemos falar em justiça social se muitos mecanismos de brutalidade e repressão da ditadura ainda são vistos nos presídios e na ação policial do dia a dia, além de que muitos dos militares envolvidos nas barbáries daquela época nem punidos foram, né? O que é que vocês têm a dizer sobre isso? Um dos grandes desafios que está colocado para o Brasil hoje é a gente efetivar a democracia participativa. Nós nunca tivemos essa democracia efetivada.
Porque nós não tivemos essa democracia efetivada. Porque nós não realizamos, como eu disse, a justiça de transição, que prevê 4 tarefas fundamentais, que é contar a inteira verdade, que é reparar as vítimas e os familiares dos mortos desaparecidos, que é preparar as instituições para a democracia e punir os agentes violadores. Nós não realizamos nenhuma dessas 4 funções, nenhuma dessas 4 tarefas de forma plena, de forma completa. E a não realização, por exemplo, das reformas das instituições diz muito sobre o que você colocou. O Brasil é o único país da América Latina que passou por um período autoritário onde o número de torturas praticadas nos presídios é maior do que da época da ditadura civil-militar brasileira. Se você olha a composição dessa população que compõe o sistema carcerário, também fala muito. Se você olha para o abismo do acesso à educação, à saúde, fala muito sobre a gente não ter preparado esse Brasil para a democracia. Então, que democracia a gente está falando, né? A democracia para quem? Se as pessoas estão passando fome, se as pessoas estão vivendo em situação de rua, se estão em extrema pobreza, se estão nos presídios, se estão sendo torturados, se a tortura continua sendo uma prática no Brasil, né? Então, o maior desafio que nós temos é esse. Dentro dessa luta que a gente faz por memória, verdade e justiça, a gente tem levantado algumas coisas de forma mais concreta do que podem ser feitas. Uma delas é a reinterpretação pelo STF da Lei de Anistia de 1979. Por quê? Porque o problema não está na Lei da Anistia. O Brasil foi o único país da América Latina que conquistou a anistia dentro do processo de ditadura, gente. A gente está falando que essa conquista aconteceu em 1979. Isso não foi pouca coisa, mas isso foi fruto da luta da sociedade civil organizada, que pedia uma anistia ampla, geral e restrita, né? E o que nós conquistamos foi uma anistia, dentro desse período ditatorial, que anistiou os que foram violados e os violadores. Isso não existe, Helena. E isso se dá por uma interpretação dessa lei de crimes conexos. Então, a gente pede essa reinterpretação pelo STF. Recentemente, a posição do Flávio Dino em relação aos atestados de óbitos, por exemplo, abre brecha para que a gente vá atrás da reinterpretação, que volte esse assunto, que esse assunto seja colocado em pauta da sociedade e do STF pela reinterpretação da lei de anistia, que vai permitir que a gente faça punição aos agentes violadores de direitos humanos. Então, a gente tem esse desafio concreto, assim, né, já colocado, pensando já em uma campanha. Por isso, a gente pede para que o comitê, a gente conseguiu esse ano passado, uma vitória importante, que foi a reinstalação da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos. Então, a gente quer que o governo garanta que essa comissão vai andar com verbas realmente voltadas para isso. E é isso, assim, para que a gente tenha efetivamente uma democracia no Brasil, a gente precisa fazer o enfrentamento desse passado e a gente precisa avançar na realização da justiça de transição. Acho que tem duas características que posso complementar, concordando com você. Prometi que ia concordar com você. Que a primeira é o fato de que o aparelho repressor que ainda opera aqui, ele foi montado pela ditadura militar. Mesmo com a Constituição de 88, grande parte do que é o aparelho de repressão, notadamente o papel da Polícia Militar, ele é um aparelho montado nesse contexto da ditadura. Houve avanços, por exemplo, hoje já não se vê mais a Polícia Militar como um órgão acessório das Forças Armadas, diretamente. Ele é uma instituição de segurança, mas ela funciona como um órgão acessório das Forças Armadas. Então, você tem tudo isso que precisa ser revisto, que eu acho que a memória desse período poderia nos fazer pensar em um modelo de segurança pública e um modelo de inserção do Estado na sociedade que fosse mais adequado à democracia. Mas, por outro lado, você tem uma situação que é de outra ordem, que é o fato de que, até hoje, em muitos lugares,
o Estado só entra nos espaços a partir da polícia. O único Estado que se conhece é a polícia, não tem outros aparelhos estatais. Mas também tem uma outra questão, que é para que serve, né, esse modelo de repressão, que não é uma novidade, mas que tem um pensador francês chamado Michel Foucault, que, em outras palavras, ele diz que o Estado é, por natureza, racista, fascista. Ele diz que o Estado modelar é o Estado nazista. O Estado que é o modelo de qualquer Estado é o Estado nazista, que separava as pessoas por questões biológicas e definia por essas questões quem morre e quem vive. Então, esse papel do Estado está imposto. A gente vive nessa sociedade que reverencia ou que vive esse Estado, que é um Estado imerso no biopoder, na biopolítica, e uma política que distingue racialmente, distingue biologicamente mulheres e homens. Mulheres vão ganhar menos, vão ter mais dificuldades no trabalho. Enfim, pela orientação sexual, pela questão racial principalmente, e que a prisão existe também nesse cenário. Então, quando você fala sobre o traço racial da prisão, que você falou brevemente aí, o fato de que a maior parte da população carcerária no Brasil é formada por negros é porque tem uma estrutura social que é racista por natureza e que precisa criminalizar os negros para que os negros sejam sempre vistos como criminosos e, portanto, são eles a maioria da população nos presídios, e no presídio vai se formar uma nova categoria, uma nova forma de lidar do crime. E aí, não à toa, as nossas facções criminosas nascem nos presídios, mas não nascem nas ruas, elas nascem lá dentro dos presídios. Então, tudo isso é um processo de tomada da democracia que a gente nunca vivenciou. Assim, por mais períodos democráticos que a gente tenha tido de avanços sociais, de diminuição de diferenças sociais, na nossa história como nação, a gente só viveu períodos a maior parte foram períodos de repressão, e uma democracia que pudesse sanar essas questões nós não vivenciamos. Talvez o papel dessa discussão de memória e verdade para o futuro seja ajudar a gente a construir esse modelo de democracia que possa ser um modelo que nos integre mais. Eu sempre digo para os alunos que o que a gente vive no Brasil, por exemplo, nesse governo ou em outros governos de sociais-democratas, não se trata de revolução de nada, se trata de uma forma do sistema se acomodar e impedir que aconteça, inclusive, a própria revolução. Então, assim, nós não estamos fazendo revoluções, a gente está fazendo tudo dentro do que o modelo permite. Então, a gente precisa encontrar um modo de avançar a esse modelo, e acho que eu já falei demais. Obrigada por compartilharem, né, essas reflexões, análises. Com certeza tem contribuído muito para os nossos ouvintes entenderem mais, até porque a gente sabe que não é todo mundo que tem esse conhecimento aprofundado como vocês. E no início já comentaram, né, que tiveram familiares que foram vítimas, né, da ditadura, da repressão. E agora, vindo mais para o Rio Grande do Norte, queria saber quais heróis da resistência à ditadura nós temos aqui no estado que merecem ser lembrados, e outros personagens que deveriam ser retrabalhados, como Onofre Lopes, nessa conjuntura atual de resgate. Eu vou começar, eu acho que aqui na UFRN, desse lugar que a gente fala, a gente já tem claramente 2 nomes a serem referidos, que recentemente receberam homenagem do seu diploma de graduação póstumo. Um é o nome é o DCE, né, que é José Silton Pinheiro, uma referência no PCBR, e de uma família de lutadores também, e o Emanuel Bezerra, que, como nas palavras do meu pai, foi trucidado nos porões da ditadura. Acho que são referências que a gente pode começar por elas, mas a gente tem a história marcante de Glênio Sá. A gente tem como referências na luta contra a ditadura nomes muito significativos. Acho que a gente poderia passar toda a tarde falando assim dos irmãos Maranhão, de quem mais? De Rubens Lemos, Luciano Almeida, um jornalista como a gente. Luciano Almeida, um dos filhos é parte do comitê, né, secretário-geral do comitê, Juan.
E que deu uma contribuição imensa, né, enquanto integrante ali do CA, né, do Centro Acadêmico de Direito, para a formação da Comissão da Verdade aqui no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu acho que na minha infância, na minha constituição como sujeito, que de repente eu vou excluir meu pai dessa referência, mas eu acho que o nome de Emanuel Bezerra, ele foi muito significativo, porque numa época que vocês nem eram nascidas, os restos mortais de Emanuel foram encontrados na vala comum de Perus, no cemitério lá de São Paulo. Então, assim, foi muito marcante terem sido identificados os restos de Emanuel, ele ter sido trasladado para cá, ter sido uma comoção, assim, chegar aqui no estado, ir para a terra dele, Caiçara, para ser sepultado lá. Então, essa história de Emanuel, para minha geração, pelo menos, tirando as questões familiares, é uma história que é muito significativa, por todo esse símbolo de quem era Emanuel, que tinha sido presidente da Casa do Estudante, que era poeta, que era apaixonado, que era apaixonante, que as pessoas tinham referência a ele sempre. Enfim. Mas eu não tiro o Rubens, não, viu? Não, mas eu tenho que tirar porque eu vou... Não, é meu pai. Não, peraí, meu pai deixa meu pai de lado. O meu pai não deixa de lado de jeito nenhum. Meu pai, Glênio Sá, está entre essas referências. A gente costuma, Helena, até dizer, assim, às vezes a sociedade, ela tem muito isso de um nome, né? De personificar algumas coisas, algumas lutas, né? E essa luta de resistência contra a ditadura civil-militar brasileira, ela foi uma luta de muitos nomes. De nomes conhecidos e de nomes que continuam desconhecidos. Uhum. A gente tem uma lista oficial, como eu disse, de 434 mortos desaparecidos. Quase a metade disso são de desaparecidos ainda. Então, que familiares ainda buscam pelos restos mortais. A maioria dessa lista está dentro de pessoas que morreram num movimento armado de contestação política ao regime, que foi a Guerrilha do Araguaia, que meu pai participou e ficou entre os sobreviventes, entre os 8 sobreviventes dos 69 comunistas que integraram. Mas há muitos outros. Uhum. Você pediu potiguares, aqui, somado ao nome de Rubens Lemos e de Luciana Almeida, eu poderia citar os 13 potiguares que estão nessa lista de mortos e desaparecidos em circunstâncias da ditadura civil-militar brasileira, que é a Natália Alves de Mello, e eu quero só fazer um parênteses aqui sobre o caso de a Natália, porque o caso de a Natália é um caso que mostra a importância da gente ter uma comissão da verdade de caráter permanente e não apenas com um período pré-estabelecido para funcionar. Graças ao funcionamento da Comissão da Verdade, a gente tem hoje a verdade sobre a morte de a Natália. A Natália foi tida pelos militares como tendo sido a morte dela um suicídio. Só que a Natália, eu vou poupar aqui os ouvintes de saber os detalhes sobre a morte dela, mas ela teve, inclusive, seus órgãos genitais queimados. Eu não consigo visualizar uma pessoa queimar seus órgãos genitais e conseguir se enforcar numa altura menor do que a sua própria altura. Então, a gente tem muito conhecido o caso de Herzog, que foi uma morte forjada exatamente dessa forma, né? E a gente tem uma potiguar, que é a Natália Alves de Mello, que poucas pessoas conhecem esse nome e essa história. Temos o Edson Quaresma, o Emanuel Bezerra dos Santos, muito bem colocado aqui por Daniel, ele e José Silton Pinheiro, que tiveram agora o reconhecimento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte sobre essas mortes, né? Porque não é um reconhecimento qualquer, a diplomação póstuma reconhece que o Estado foi quem impediu que eles continuassem sendo estudantes e que eles concluíssem o curso. Por isso que eles receberam essa diplomação. O Gerardo Magela, o Irã de Lima Pereira, o José Silton Pinheiro, a Lígia Maria Salgada Nóbrega, Luiz Inácio Maranhão Filho, Vigílio Gomes da Silva, Zoé Lucas de Brito, Djalma Maranhão, que foi morto no exílio decorrente da ditadura. Então, ele não, assim como meu pai não está nessa lista de mortos oficial do Estado, né, de mortes reconhecidas. E o meu pai, Glênio Sá, que foi pós-ditaduras em circunstâncias ainda não esclarecidas e que a gente tem contestado.
Então, esses são alguns, Helena. Eu estou dizendo alguns porque tem vários outros que estão vivos e que estão aqui contando a história. Recentemente, nós perdemos um grande lutador que foi do sindicato em Macau, dos salineiros, que foi deputado estadual, que hoje, inclusive, que recebeu com homenagem ruas em Macau em nome dele. Então, a gente tem vários nomes, várias histórias que a gente poderia aqui contar e várias outras que a gente quer conhecer. Então, o Comitê Estadual de Memória, Verdade e Justiça se coloca à disposição, inclusive, de quem está escutando aqui a gente. Tem uma história, né, da forma de encorajar essas pessoas a procurarem a gente, de contarem as suas histórias, né, e a gente realmente tem um Brasil com memória, sabe, para que a gente tenha identidade. Porque memória e verdade, elas devem se conjugar, na verdade, em termos de justiça, para que, efetivamente, a gente diga ditadura nunca mais. A violência do autoritarismo é física, ela é concreta, esse exercício sádico da violência no corpo, mas às vezes eles têm um tipo de violência que é distinta dessa. Tem uma fala de Eunice Paiva que é referida no filme Ainda Estou Aqui, que ela fala sobre o que é o desaparecimento. Sim. Porque o desaparecimento é um tipo de violência muito mais contra a família, de uma crueldade bárbara, porque você nunca tem um corpo para sepultar. Você a perpetuação desse sofrimento. E tem outras coisas. Você estava falando de Djalma. Djalma Maranhão foi prefeito de Natal, referência como prefeito de Natal, né? E meu pai encontrou-se com Djalma no Uruguai. E aí ele disse, no texto que ele escreve sobre isso, ele disse que Djalma perguntou pela ginga com tapioca. Então, assim, até isso é um tipo, você fica ausente do seu lugar, da sua identidade. Quando ele descobre que meu pai de Natal pergunta pela ginga com tapioca. Então, assim, é uma coisa... Outra coisa que me lembrou quando você estava falando, muitos anos atrás, eu fiz uma matéria num jornal sobre o aniversário era um aniversário redondo do golpe militar, né? E a partir dessa reportagem, que era falando sobre a perseguição aos evangélicos e evangélicas que foram perseguidos ou violentados pela ditadura militar. E aí o pai de uma amiga minha, que nunca tinha falado para a família que tinha sido preso e torturado, mas tinha gravado uma série de fitas para um dia ter coragem de mostrar para todo mundo o que tinha acontecido, Alberto da Hora, pela primeira vez, falou para a família sobre a prisão dele por causa dessa reportagem. Porque eu escrevi a reportagem. O jornalismo cumprindo o seu papel e a memória também, né? Mas não só isso. É porque, quando eu faço a reportagem, eu conto que meu pai foi preso, foi daqui de Natal para o DOI-CODE em Recife, acompanhado de um companheiro de rádio, porque nos relatos, meu pai nunca disse quem era esse companheiro de rádio. E aí, esse companheiro de rádio era Alberto da Hora. Então, quando eu escrevo a reportagem, e ele é crente, falando sobre a perseguição aos evangélicos, por causa desse momento, que aí ele disse que encontrava meu pai e disse assim, por que você não disse que era eu? Não, eu queria preservar você, a gente não sabia o que podia acontecer. Então, assim, ele sempre fala, no texto ele fala que foi com um companheiro de rádio e era Alberto. E Alberto pela primeira vez, porque alguém estava contando a história, abriu o coração e contou a história para a família que não sabia sobre o que ele tinha passado em prisão e tortura. Pois é, são realmente vidas que foram interrompidas, né, de formas brutais. Agora, falando sobre o filme Ainda Estou Aqui, que tem gerado muito debate, o que vocês acham que o filme traz de novo sobre a ditadura militar que não foi amplamente discutido antes? Helena, eu não consigo apontar para você um elemento do filme que traga algo que a gente nunca abordou. Uhum. O que eu Ainda Estou Aqui, eu acho que ele traz, e traz num momento também muito importante para o Brasil, é uma conexão das pessoas com histórias reais. A gente sempre fala sobre esse período, como a gente está debatendo aqui, e vem historiando, e vem falando desses horrores, e o que foi que representou esse sofrimento. E ali o filme Ainda Estou Aqui, ele retrata exatamente isso, de uma forma muito simples, com a linguagem simples e muito próxima, sem, inclusive, na verdade, entrar em nenhum desses elementos. Uhum. O filme em si, ele não discute a ditadura
militar brasileira, ela não contextualiza tão bem nesse sentido. E não estou apontando isso como uma falha, como um defeito. Eu estou dizendo que, diferente de outros filmes que sempre buscam entrar um pouquinho mais, historiar e tal, o filme ele traz tudo isso, mas ele traz tudo isso dentro de um sofrimento, que é o sofrimento, e numa perspectiva, veja só, a gente tem a história do Rubens Paiva, mas a perspectiva do Ainda Estou Aqui, ele está centrada na figura de Eunice Paiva. Uma mulher sobre os olhos de Marcelo, claro, mas é de Eunice Paiva mostrando que aquela mulher que típica da sociedade brasileira mais alta, ali, classe média, né? Que naquele momento, inclusive, estava alheia ao que realmente, como o marido estava participando ainda, depois de ter sofrido o exílio e ter voltado ao Brasil como deputado, como é que ele continuava a sua ação política, né? Então, Ainda Estou Aqui, ele tem um papel fundamental, eu acho, nessa luta por memória, verdade e justiça, fazendo essa conexão do passado com o presente. Agora, eu queria ressaltar, e fiz isso em vídeo, mas eu vou aproveitar o podcast e uma audiência maior, e talvez que não seja a minha, né, o que me segue, porque eu fiquei muito feliz com o fato da Fernanda ter recebido uma premiação, né, que vai muito além dela, né, uma premiação, acho que coroa o trabalho dos artistas brasileiros, da cultura brasileira. Fenomenal. Mas eu queria lembrar às pessoas o que a gente está discutindo aqui. A Fernanda, ela não interpreta um papel ficcional. Ela interpreta uma história real da Eunice, que representa várias outras histórias, né, como, por exemplo, a da minha mãe. Quando perdeu meu pai, se viu com os 2 filhos para criar, vi muito ali, me identifiquei muito nesse sentido. E de tantas outras mulheres, mães que já morreram sem saber, sem respostas do Estado brasileiro sobre onde estão os corpos dos seus filhos, né? De irmãs que continuam nessa luta, de filhas, de netas, de sobrinhas, enfim. Então, eu faço isso porque o Estado brasileiro, que tem aplaudido de pé esse brilhante, né, reconhecimento ao merecido trabalho da Fernanda, é o mesmo Brasil que nunca puniu os seus agentes violadores de direitos humanos. O mesmo Brasil, o mesmo Estado brasileiro que estende o tapete vermelho para Fernanda, é o mesmo que jogou para debaixo dele toda a verdade, né, sobre o que aconteceu nesse período. O mesmo Estado brasileiro que recebe a Fernanda é o Estado brasileiro que nunca recebeu os familiares de mortos e desaparecidos políticos. É o mesmo Estado brasileiro que nega até hoje a gente o acesso a documentos da época da ditadura, e sem eles é impossível. Há uma inversão do ônus da prova no Brasil. A gente tem que provar que o Estado brasileiro fez isso. Eu tenho que provar que o meu pai, ele não morreu num acidente, numa morte forjada. Quando o próprio Estado brasileiro não me dá nenhum documento, eu não tenho nenhum inquérito policial da morte do meu pai, entende? Estou falando do documento mais básico que eu poderia pedir aqui. Então, eu vibrei muito com isso, mas eu tenho que lembrar aos brasileiros que a discussão tem que ser um pouco mais profunda. Ela é sobre Rubens Paiva, sobre Eunice Paiva, mas ela é sobre Rubens Lemos, é sobre Glênio Sá, é sobre minha mãe, Fátima Sá, é sobre Diva Santana. Eu podia citar aqui várias outras mulheres que estão nessa luta, porque essa luta é essencialmente, por isso que a importância de ser sobre o olhar da Eunice, porque a luta por memória, verdade e justiça no Brasil, ela é uma luta essencialmente feminina, levada até os dias de hoje por mulheres. Essas mães que já morreram todas, infelizmente, o ano passado nós perdemos a última mãe, entre esses 202 mortos, que continuam desaparecidos, né? Sem que
que o Estado tenha dado resposta sobre os corpos, mas pelas irmãs, pelas sobrinhas, pelas filhas, enfim, essencialmente por mulheres. É muito difícil falar depois de Jana Sá, mas é mesmo. Eu acho que o que diferencia o filme não traz, eu acho que o filme não traz nenhuma novidade em relação a outros filmes que contam a história da ditadura, nem sob a perspectiva da política, nem sob a perspectiva da disputa, né? Enfim, nem sob a perspectiva da violência. Eu acho que o que o filme tem de diferente, que toca todo mundo, é porque é muito bom cinema. Não é assim, outros filmes bons, outras histórias bem contadas, bem dirigidas, bem relatadas, nós tivemos nos últimos anos, desde a redemocratização. Inclusive, há um filme sobre a ditadura que já concorreu ao Oscar de melhor filme, que é Isso, Companheiro. Então, assim, você tem uma história que acontece. Esse filme muito bom, é um cinema muito bem feito, é uma história muito bem contada, um elenco muito bem selecionado, com interpretações absurdas, assim, e eu acho que o que diferencia é que esse cinema bem contado, que é um cinema tipicamente de Walter Salles, se você pega Diário de uma Motocicleta, que conta a história de Che Guevara, a forma como ele conta a história de Che Guevara é uma forma que você nem se lembra que ele é o revolucionário, você vai sabendo como ele se torna esse revolucionário, né? E eu acho que essa forma como ele conta essa história. E eu estou fazendo todo esse preâmbulo para dizer assim, que eu chorei praticamente do começo ao fim do filme. Eu acho que eu chorei a partir dos 20 minutos. Eu chorei a partir de uma cena muito específica, que eu acho que filhos e netos eu vou chorar de novo. De presos políticos, Sim. de perseguidos, vão se identificar, porque é a cena que Nalu veste a camisa dele. E eu vou chorar de novo. Quando Nalu veste a camisa dele, ele está sendo levado, já vai ser preso, e ela veste a camisa dele, ela nunca mais tira a camisa dele. Então, em todas as cenas, ela vai estar vestindo a camisa dele. Naquela cena, eu comecei a chorar, e chorei até o final do filme, abraçado com minha filha no corredor do shopping, passando vergonha, porque nós dois estávamos lá, os dois soluçando, porque eu acho que é isso. É uma forma, você não tem uma cena de tortura, você não tem um tiro sendo disparado, a história é contada de forma que eu me identifique com aquela personagem. E cada um vai se identificar de uma forma diferente. Então, por exemplo, uma das coisas mais poderosas para mim no filme é que meu pai se chama Rubens. E aí é o mesmo nome. E aí uma aluna daqui, minha amiga de Vi Nascer, Maria Luísa, postou esses dias que foi assistir com a família, com a avó, e a avó dela se chama Eunice. E o pai dela foi perseguido. O marido de Eunice foi perseguido. É o José Fernandes Machado, que está o nome da escola lá de Ponta Negra. E aí ela escreve dizendo assim, era minha Eunice, eu fiz, e aqui tinha um Rubens. Aí ela disse, ai meu Deus, eu estou todo arrepiado. Os dois ficaram arrepiados, porque cada um aborda o filme, quando o filme é um bom cinema, aborda o filme de uma perspectiva distinta. E eu acho que é isso que possibilita que a gente traga essa discussão de novo. E essa é uma discussão, assim, há 2 anos, a gente estava passando por uma tentativa de golpe. Há 6 anos, as pessoas estavam dizendo que ditadura não existia. Estavam defendendo torturador. Hoje, a gente está discutindo preso e desaparecido político por causa desse filme. Então, acho que é isso que o filme nos possibilita fazer. Por isso que eu assisti 2 vezes. Não assistiria a terceira, mas a minha mãe vai assistir com a minha tia amanhã, na última sessão, porque eu não quero assistir a terceira vez, né? Enfim. Eu agradeço muito a presença, o compartilhamento de histórias. Acredito que os nossos ouvintes tiveram uma imersão, né, sobre a relação potiguar com a ditadura militar, com as histórias de familiares que trouxeram, com as reflexões. Só tenho a agradecer mesmo, e aos nossos ouvintes fica a dica, a sugestão para assistir Ainda Estou Aqui, que sem dúvida é um filme maravilhoso e que todo brasileiro deveria assistir um dia.